nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um bate-papo de garbo e elegância para esse canal. Eu tenho a honra de receber meu xará, atual treinador do Clube do Remo, Paulo Bonamigo, aqui no Enos Queiroz. Professor, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Estou feliz, Paulo, que te agradeço o convite de participar do Enos Queiroz, para falar sobre o nosso trabalho, para falar do Remo, para falar dos nossos objetivos e metas que a gente tem nessa temporada, e fico à disposição. E para falar também que o treinador de vocês, torcida azulina, é campeão do mundo, tá? Então, assim, é campeão do mundo com um dos melhores Grêmios de todos os tempos. A gente vai falar do Bonamigo. Jogador, porque tem muita história, jogou bola, eu vi. Sim, eu vi. Vamos falar do início da carreira de treinador e, obviamente, a gente vai falar de Remo, de ideias de jogo, como o Remo joga, o que ele imagina aqui, tudo isso. Vamos começar lá de trás, para tu relembrar de boas histórias. Bonamigo jogou, assim, eu fui procurar algumas coisas, Bonamigo, e vi que na final do Grêmio, vocês sabem, se vocês não sabem, procurem na internet, o Grêmio em 83 é campeão do mundo com um dos times mais do caramba que eu vi jogar. O que aquele time, com Valdir Espinosa, com Renato, com Tarcísio, com De Leon, quem mais? Vai me lembrando aí que a minha memória... Mário Sérgio, China, Baidec, Mazzaropi, goleiro. Mazzaropi, que era do... Paulo Roberto, lateral direito. O que fez aquele time que, à época, por exemplo, o Renato era um moleque novo começando. O Mário Sérgio vem depois, né, por a coisa. O que aquele time teve para ir encaixando? E aí, como tu estás treinador agora, foi a importância do Espinosa, falecido e grande Espinosa? Bom, eu penso o seguinte, que eu acho que houve um mérito geral dentro de uma filosofia que foi praticamente implantada dentro do Grêmio a partir dos anos 80, 79, 80, onde o Grêmio teve uma década de 70 terrível, foi praticamente colorada a década de 70. A década do Falcão. O Inter ganhou 3 campeonatos brasileiros, era um time gigante e o Grêmio era um time grande, não era um time gigante como é hoje. Eu acho que essa mentalidade desportiva foi importante, porque foi uma inclusão dentro do Grêmio, da utilização, de olhar um pouquinho para dentro do Grêmio e mesclar com jogadores. Normalmente um zagueiro mais experiente que ou vinha do Uruguai, o Grêmio gostava muito de usar Anchieta, De Leon, Astengo, Traçante, muito sempre com uma referência um zagueiro uruguaio, como tem agora um argentino, ou um chileno, como o Grêmio sempre tradicionalmente teve. A utilização de uma safra que foi fantástica, que no momento que houve o aproveitamento, aí surgiu o Renato Gaúcho, Bonamigo, Baidec, Caio Júnior, Valdo. Caramba, Caio Júnior, Valdo, aí eu falo de Casemiro, Paulo Roberto, eu vou esquecer. Foi uma safra. Todos depois. E todos vieram e deram o resultado, por quê? Porque foi uma coisa planejada, houve um planejamento, evidentemente, para você. O Grêmio, na década de 80, foi campeão brasileiro em 81. Eu já participei efetivamente da campanha, jogando 7 jogos. Jogadores formados muito na base, criados, que tinham uma identificação muito grande com raça, com vontade. O Grêmio sempre tem essa fama de imortal, porque dentro da base tu já treina uma lavagem cerebral em cima do menino, da gente, e foi uma coisa bem militar, assim, bem rígida, de que resultado é consequência. Agora a luta, a entrega, a vontade, suor e sacrifício, isso é uma obrigação. E isso aos poucos, a gente foi sabendo, foi entendendo. E é evidente que a década de 80 veio muito vitoriosa, com grandes conquistas. O Grêmio se tornou, com essa ideia,
se tornou um gigante também, como o Inter era da década começou a ser conhecido internacionalmente. Fomos fazer muito excursões para a Europa, antigamente era muito difícil, sempre era 2 times, 3 brasileiros que iam, o time do Sul, eixo Rio-São Paulo. Enfim, então, essa ideia, e nos ajudou, evidente, que aí veio as ideias de jogo do Grêmio, que o Grêmio sempre foi um time de muita entrega, e o Espinosa colocou, e evidente que aí nós, como somos treinadores hoje, se tu vê da geração do Grêmio da década de 80, nós temos Cristóvão, Cuca, Bonamigo, Caio Júnior, Valdo, Renato Gaúcho, De Leon Tentor, quase todos foram treinadores ou são treinadores, exatamente, Tita, muita gente, porque nós tivemos realmente escolas de treinadores, como aí vem de treinadores assim muito vencedores, de um futebol mais competitivo, de raça, de vontade, que é o caso do seu Enio Andrade, que para mim foi uma referência, o Filipão, que a gente sabe do jeito que ele comanda as equipes dele, de pegada sempre muito forte, time extremamente competitivo. Quem mais que eu posso falar? Depois tivemos treinadores mais de futebol de um jogo mais bonito, o caso do Valdir Espinosa, do Tele Santana, que gostava da técnica demais. A técnica era a prioridade do time, de ficar com o passe certo, de você ficar com bola, de propor o jogo, de induzir o adversário a ter que correr, se desgastar, acabar com a energia ofensiva dele, tendo que correr atrás da bola. E aí veio a questão de 83, é evidente que o Espinosa colocou esses jogadores extremamente talentosos, uma mescla com um espírito de competitividade muito grande, e realmente fez com que o Grêmio fosse campeão mundial no Japão em 1983. Esse período, tu falaste um negócio veio na minha cabeça, por isso que eu citei o Tita, tá? Esse período, o eixo ainda era mais eixo, né? Porque era Rio, São Paulo, anos dourados de um dos times mais queridos, a mídia e tal, que é o Flamengo. Flamengo, claro. E aí pega um dos caras que foi fundamental no título do Flamengo, que faz parte do time icônico do Flamengo, e vai para o Grêmio, porque queria ser, entre aspas, o 10 e o protagonista. Exatamente. E joga e arrebenta. Tu acha que esse ponto do Tita, e ali ele também deu esse toque de, a gente é garra e tal, mas dava nesse cara que ele tem o lampejo de lucidez para enfiar um... Aí veio depois Mário Sérgio, mas que o Mário Sérgio também tinha uma história no Sul. Com certeza, com certeza. E foi importante, assim, sai o cara titular do Flamengo para vir ser o 10 do Grêmio. Foi uma atitude muito corajosa, do ponto de vista muito corajosa do Tita. Ele confrontou, ele confrontou o Zico na época, né? E evidente, ele foi a cereja do bolo da nossa equipe, porque era muito difícil. Tinha muitos camisa 10 na época, né? Tinha muitos camisa 10 ótimos, mas o Tita era um jogador diferente, um jogador leve, jogador que competia também, mesmo sendo um jogador pequeno. Ele não parecia ser pipoqueiro. Não era medroso, pelo contrário, assim, vibrava muito com o jogo, ele tinha um entusiasmo assim, muito grande, uma vontade. Quando ele escolheu o Grêmio, praticamente, porque ele viu que dentro do encaixe, e na época eram as duas grandes equipes, né? Era Flamengo e Grêmio, ele via dentro do Grêmio a possibilidade dele ganhar uma Libertadores, que a representatividade muito grande como atleta, ganhar uma Libertadores. Em 3 anos ele ganhou 2. Então ele teve essa escolha, evidente que caiu como uma luva dentro da nossa equipe, foi uma das campanhas fantásticas, ele foi um dos caras fundamentais, até de se identificar mesmo vindo do futebol com ideias diferentes, porque na época eram os 2 grandes times, com o Flamengo com 2 estilos opostos. O Flamengo era um time que propunha jogo, independente onde jogava, era um time que tinha uma rotação, troca de posições. Puxa, era uma briga para mim, porque o meio-campo em 82 era bem interessante, que eu era garoto, tinha 21 anos, e eu jogava com o Paulo Isidoro, que para mim foi um dos grandes meio-campistas que eu tive. Jogou na Copa de o Paulo Isidoro jogava pela direita, eu era mais um volante, segundo volante, e por trás jogava o Batista. Que jogou no Inter também. No Inter também, era a seleção brasileira. Estava mal acompanhado, né? Estava bem mal, eu era garoto, aquela coisa, tinha que escutar muito. E aí a gente, na conversação, antigamente a orientação existia, evidente, alguns treinadores que determinavam, você pega um e você pega o outro.
mas no campo a gente às vezes conversava. O que tu prefere, meu amigo? Marcar o Zico, que é vertical, ou marcar o Adílio, que te leva para as beiradas. O Adílio era terrível, que ele pegava o seguinte, ele tinha movimento e ele pegava muito, te levava muito para cima da linha. E volante... E abriu espaço para... Não, o volante, quando tu faz... Antigamente a marcação era praticamente combinada, não era muito pouca zonal pressionante, tu tinha que acompanhar, era preparo físico, não tinha essa intensidade, mas era um jogo mais contínuo. Nós tínhamos um reativo, mas quando tinha posse de bola era muito forte, porque nós tínhamos o Tarcísio, era veloz, nós tínhamos o Renato Gaúcho, era rápido. O Tarcísio era aquele jogar bola no ponto futuro para ele, ele chega sempre, e veloz, ele era uma válvula de escape fantástica para aquela discussão, e eu como garoto, eu disse, não, Batista, me orienta, para mim tanto faz, marcar pelo centro. Inclusive na decisão de 82, que nós fizemos 3 jogos com o Flamengo, e no primeiro jogo no Maracanã, aí eu fiquei mais no Zico, Batista, deixa que eu vou atrás do Adílio. E a gente costumava falar para o Flamengo, quando joga a favor da torcida, ele parece que ele joga na descida, porque a gente fazia era uma descida porque não parava, aquele sufoco então o Flamengo já fazia essas ideias, esse conceito que existe hoje, que a gente trabalha em cima de sufocar o adversário, e principalmente a gente sabe, o Flamengo quando jogava com a torcida atrás, que eu não sei qual é o setor que é do Maracanã, só sei que era para trás de um gol, a gente já estrategicamente nós já nos organizávamos, vamos tentar segurar eles, porque eles saem com o Júnior, diagonal, um pouquinho em cima da linha, sai com o Moser, que é um zagueiro que tem saída também, e é veloz, tem técnica, só ficava um zagueiro Marinho, que era o menos técnico, que era não era tão rápido, onde é que nós queríamos ganhar o jogo, explorar em termos de contragolpe. No lado direito aí tinha o Leandro também, que tinha que ser marcado, que muita qualidade, assim, a gente tinha que tirar os espaços dele, que driblava com os dois pés, para dentro, para fora, né? Enfim, mas eram jogos assim muito competitivos. E em 82, eu me lembro mesmo, foi a partida que teve maior público, eu vi assim, 180 mil pessoas no Maracanã. Deixa eu te interromper, mas tu vai continuar. Qual é a sensação de um ser humano, de um ser humano, estar no centro de uma arena, rodeado por, sei lá, 200 mil pessoas? É um absurdo, porque... Qual é o que tu sente? Tu consegue descrever? É uma energia fantástica, né? Sempre falo, esses grandes jogos e grandes emoções. Mas aquela coisa, em termos de comunicação, ali eu tinha 22 anos, assim, garoto ainda, era uma coisa, porra, que novidade, que minutagem bacana em termos de experiência, tu disputar o primeiro jogo da final do Brasileiro 82 com o Maracanã de 180 mil pessoas. Então, nós tínhamos, na época, o Enio Andrade era nosso treinador, e o seu Enio era assim, um cara para organizar, para treinamento. O treinamento do seu Enio era jogo, e jogo era guerra. Era assim, o seu Enio era assim, se tu afrouxasse no treinamento, não, o treino é mais light, no jogo eu vou fazer, não, esquece, ele te tira. Ele tirava, tem que marcar, tem que ter posse de bola, jogar, tem que ter personalidade, e os treinos deles eram muito intensos, 1 para 1, 2 para 2, zona de marcação e os combates, choque. Nós éramos muito fortes, assim, fisicamente, na questão de... E aí nós tínhamos que... Aí eu fui fazer uma falta tática com 20 minutos no Zico, falta tática no meio do campo, ele deu aquela arrancada, eu... Peguei ele, pegou meu joelho com o joelho. Até hoje a torcida do Flamengo pega muito. Porra, tu bateu no Zico. Mas em vez de machucar ele, machucou eu, cara. Me deu uma torção de joelho fortíssima. Mas tu é garoto, 22 anos ali, e na época só podia fazer 2 substituições, e nós já tínhamos perdido o nosso zagueiro Vantuir, que saiu machucado. Já tinha feito uma substituição, daí eu fiquei, caramba, porra, tá me doendo. Cara, eu fiquei mancando até o intervalo. Eu não lembro ter tocado mais na bola, eu lembro, eu vou tentar fazer a parte música. E o seu Enio toda hora, dá pra continuar. O treinador toda hora me cobrando, eu dá, mas eu mancando, eu sentindo que não tinha como covardemente sair naquele momento. Pelo menos o cara que entrar comigo vai entrar no lugar, ele vai ter 45, vai dar pra orientar, mas saí ali 2 jogadores naquela final, e realmente no segundo tempo eu não voltei, não participei da final no Olímpico e nem nos mais 2 outros jogos. Tu tá falando daquele que o último jogo é 1-0 o gol do Nunes. Fiquei de fora e aí voltou o Wilson Tadei. Wilson Tadei. E tinha o China, que era volante. De todos esses nomes, o Wilson Tadei, que hoje é treinador do Gama em Brasília, está fazendo um grande trabalho lá em Brasília. E
Mas é fantástico, foi uma experiência fantástica e assim, extremamente contribuidora para o nosso crescimento como homem, como atleta, como profissional, porque tu jogar em 3 jogos. Em 3 jogos, tu tem uma maturação enorme jogando esse tipo de partida. Qualquer partida que vem depois, ela já se torna menor. E eu imagino que, a gente vai mais lá para frente, mas eu imagino que tu também agora também consegue mensurar muito assim, mas é garoto. Tá bom. É bom? Vou botar ele no jogo para ver se ele se garante. É bom, se garante, meu irmão, é garoto, é velho, vai jogar. Tem garante, isso, tu passaste por isso. Muito, né? Muito. Eu acho que isso é fundamental e por isso que eu costumo olhar muito para dentro. Foi a primeira coisa que eu olhei no Remo. Eu já passo meu auxiliar para olhar a categoria de base, ver o que tu tem. Ele já trouxe gostou de um menino, Rafael, que já está treinando em PP, que os dois fizeram um bom treino, já estão treinando com a gente, porque a gente já vai trabalhando para daqui 1 ano, 2 anos, enfim. Acho que o treinador tem, principalmente pela dificuldade que tem o mercado hoje de te oferecer uma resposta imediata, muitas vezes tu tem a solução em casa, como nós tivemos. A gente saiu de uma situação de 7 jogos sem vencer, com a equipe toda, evidentemente, mas também com a participação, com os moleques assumindo, não tendo medo de jogar, assumindo a responsabilidade. Hoje é evidente que eles sabem que já são mais conhecidos e automaticamente eu falo para eles, tem que se preparar melhor, porque hoje eles não vão ter aquele espaço que eles tinham de 4, 5 anos atrás, que eles olharam, os caras olhavam, não conheço esse menino, deve estar todo assustado, e eles entraram, o Wallace e o Hélio, com muita personalidade e contribuíram grandemente para a gente reverter uma fase. Né? Tu vai pro teu rival jogando, tu vai pro Inter. Vou. Vai pro Inter. Eu vou. E vai direto? Eu vou direto. Ou seja, tive que ficar escondido 1 semana. É isso. Eu vejo muito parecido o Remo Paysandu e o Grêmio Inter. Hoje as redes sociais elas intensificaram muito mais. Antigamente já pioraram, com certeza, porque hoje intensificaram por ruim, para aumentar toda a dimensão maior. Isso. Mas na época, evidente, já tinha uma dimensão muito grande, porque a rivalidade já existe dos clubes há muito tempo. A questão. E tu é gaúcho. Eu sou gaúcho. Então tem um plus aí. Tem. Mas aí tem uma história, Paulo, o seguinte: antigamente nós éramos. Os atletas profissionais, eles eram escravo dos clubes, ou seja, nós éramos presos, efetivamente presos. Vocês não tinham bola. Então, eu fiz uma carreira dentro do Grêmio, que ela 13 anos? Foi de 11 anos. Então, ela foi crescendo dentro de uma sequência. Eu não cheguei, estourei como o Renato chegou. Eu tive uns problemas de lesão na década de 81. De 82, a final de Tóquio, eu entrei no segundo tempo, porque eu tive uma fratura na Libertadores. Eu não participei da final da Libertadores, que eu estava com uma fratura no perônio do lado, fiquei 3 meses. Então, teve algumas lesões que não foi aquela coisa que o Renato foi, que o Valdo foi, que alguns jogadores que bateram, claro que eles eram também super diferenciados, eu era um jogador de bom nível, que eu fui crescendo, sempre falei, eu era um bom jogador que me tornei muito bom jogador, muito mais pela minha determinação, vontade e mental, claro, muito, que eu acho que o futebol é muito mental, se você quiser, tu tem que estar procurando evoluir dia a dia, tem atleta que pensa o seguinte, que eu já estou no meu limite, não tá, futebol tu pode com 30, com 31, 32, tu pode ver, tu pode trabalhar bem, se preparar bem, tu tem condição de evoluir, então quando eu consegui um certo status no Grêmio, eu tinha dificuldade, a gente renovava o contrato, mas aquela coisa, eu já chegava numa idade madura, eu tinha já uma bagagem de algumas conquistas pelo Grêmio, mas eu estava querendo, como atleta, novos desafios. Aqui, antigamente, o eixo era Minas, Rio, São Paulo, a base da seleção, então tinha muitos jogadores na época, bons, evidentemente, mas tu veio com 4 anos, assim, direto, como o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, sendo volante, eu fiquei entre os 4 da seleção, não tive a oportunidade de disputar uma vaga na seleção. Então eu queria novos, com 28 anos, queria sair, novos ares, já tinha falado para a diretoria, acho que está a hora, o Grêmio já me usou, o Grêmio já me utilizou, me formou como profissional. Eu devolvi. Que eu já dei a resposta que o Grêmio queria, é hora do Grêmio ganhar dinheiro também. E aí apareceu o rival, né?
apareceu num churrasco, daí um amigo que jogava no Inter me chamou pro churrasco e eu surpresa estava o presidente do Inter no churrasco, daí me chamou num canto, olha, eu tenho um projeto e você faz parte desse projeto, eu preciso de você, ia disputar a Libertadores também, o Inter estava, que o sonho do Inter não ter conquistado, conquistou agora nos anos 2000, era conquistar também a Libertadores de 89. Que é daquela não, final. Foi triste que nós fomos eliminados. Tá, mas o campeão, o vice-campeonato pro Bahia. Exatamente, e daí foi para Libertadores, exatamente. Aí o Zaca falou, montou o projeto, você se encaixa aqui, montou, estabeleceu comigo, automaticamente o Grêmio fez uma proposta, eu não renovei, foi para a federação, o Inter foi lá, na época calculava às vezes o teu contrato que o clube oferecia, calculava, quem chegasse tivesse dinheiro para comprar o passe, ia para a federação, calculava vezes 72 vezes e aí profissionalmente foi bom, eu queria, é claro que todo projeto ele precisa ser vitorioso e foi um projeto de risco para mim, nós tínhamos que ganhar a Libertadores, nós acabamos parando um fatídico jogo que nós vencemos o Olímpia no Paraguai 1-0, precisávamos do empate dentro do Beira-Rio com 90 mil pessoas e acabamos perdemos o jogo 3-2 e perdemos nas penalidades a chance de ir para uma final da Libertadores 89. Evidente que isso gera uma frustração muito grande profissional, e aí depois eu segui minha carreira em frente, né? Mas a gente na vida tem que arriscar, né? Tem que correr riscos e fazem parte do contexto. Eu acho que eu sei que muitas pessoas do Grêmio ficaram tristes. Foi uma traição. Não foi uma traição, fui profissional e tudo que eu em campo o Grêmio precisou, eu dei pro Grêmio. Ainda quando eu saí, o Grêmio colocou na época quase $1 milhão na casa, o Grêmio conseguiu fazer do limão limonada, contratou 5 jogadores de alto nível, Lino, Jandir, na época, Lino, Jandir, Edinho da Seleção Brasileira, fez um timaço com o Edinho que tinha sido campeão em 87 com o Flamengo. Exatamente, então juntou ainda 5 peças, então então, todo mundo seguiu feliz em frente, né? Faz parte. Reclamar. E tu joga no Botafogo também, né? Joga e treina depois. Treina no Botafogo. Tu vai pro Botafogo no pré-título? No pré-título, foi a base. Foi 94, a base. né? Porque eu fui antes disso, eu fui a Portugal, fui jogar em Portugal numa temporada. E aí quando eu voltei, daí eu tive o convite de jogar no Botafogo. Era a base de 95, isso foi 94, já era. Já não era Emil, não era mais Emil. Não era o Emil Pinheiro que botava dinheiro lá? Em 94 ele já tinha saído, mas já era a base. Para 95 acho que só trocou o treinador, que veio o Autuori, aí veio o Leandro Ávila, 95. O Túlio estava, o Mauricinho estava. Aí veio o Donizete. Eles colocaram 3 peças pontuais, que foi o zagueiro Gonçalves. O Gotardo estava. O Gonçalves, Leandro Ávila e Donizete. O resto é a mesma base que ganhou o Campeonato Brasileiro de 95. Jogaste do lado, ainda bem que foi do lado de 2 malas, né? Mala no sentido de Renato Gaúcho e Túlio Maravilha. Puxa, cara, vou te dizer, Paulo, tu tá falando de 2 seres humanos assim, eu vou dizer, teve muitas malas piores do que esses dois. Não, mala que eu digo é o cara que é... mas eles são gente, são humanos, cara, eles são gente boa, são pessoas fantásticas, cara. É que às vezes essa nossa vida é o seguinte, a gente que não tem uma proximidade cria uma fantasia, aquele cara... Eles criam um personagem, até, de repente, até para se motivar, entendeu? Para realizar o que eles realizam. Renato é um cara que ajuda muitas pessoas no coração. Quem é amigo do Renato, os caras, todo mundo se apaixona. O Renato, a gente no campo, muitas vezes ele não gostava de voltar com o lateral. Hoje ele vê o time dele, o lateral tem que voltar. E quando ele não voltava, e a gente às vezes até cria algum fator de pelo menos até o meio ele tem que voltar, porque depois ele gerava... Mas nós tivemos uma oportunidade de olhar a decisão agora de 83, ele foi tático pra caramba, ele decidiu os jogos e ele fez uma coisa que ele normalmente não fazia. Ele voltou, defendeu, deu chutão, bola parada, porque o time do Hamburgo era muito bom no jogo aéreo, e ele era grande, ele era alto, ele ajudou muito, e fez assim, ultrapassou o limite dele. Então,
Um cara fantástico, um cara iluminado, um cara que corre risco, que tu não tem medo, cara corajoso, como o Túlio também, já com um perfil assim diferente, que o Renato se impõe, o Túlio mais na dele, bonachão, quieto, na dele, mas assim, duas figuras que tu fala mala pra mim, eu disse, putz, esses caras não são mala. Tem pessoas que às vezes pra fora te passam uma imagem, pô, esse cara é gente boa pra caramba, e lá dentro é uma verdadeira mala. O Muricy, eu ouvi com o Muricy, né? Que os mais ou menos que são malos, os bons, eles são tranquilos, são muito gente boa. Tu imaginou que o Renato se tornaria o treinador que se tornou? Tu imaginaste? Não, nunca imaginei. Não, nunca né? imaginei. De todos ali, nunca imaginei, até porque ele nunca demonstrou assim, interesse. Acho que também ele resolveu ter realmente interesse mas de vir pra cá. Mas né? ele teve também uma cultura tática, muita gente que treinou ele, desde o Espinosa, Enio Andrade, Telê, grandes treinadores que sem dúvida amadureceram muito. E ele tem uma gestão fantástica, né? O Renato é cara que olha no olho, que consegue falar o que precisa ser falado. E isso também tem um peso muito grande nesse momento. Né? E aí eu vou entrar já no treinador para a gente ir para o Remo, para não tomar muito teu tempo, que é o seguinte. Tu termina e começa no Madureira? Eu estou errado. Tu termina jogador e começa treinador no Madureira, né? Foi o primeiro campeonato carioca. Primeiro campeonato carioca de 97. A gente assumiu o Madureira numa fase de classificação hexagonal, que classificaria 2 times para a Taça Rio. Mas tu faz direto? Tipo, eu acabei no outro dia, já tô assim. Não, eu estava fazendo curso, que na época tinha um curso de 4 meses que a gente estava fazendo. Eu parei de jogar e falei, vou fazer meu curso. Não tinha contato nenhum com o diretor de Madureira na época. E quando eu estava fazendo curso, eu, às vezes dentro de alguns trabalhos que a gente tinha que fazer, scout ou analisar algum time e passar no curso a análise técnica e tática de organizações, de fases de jogo, de transições, algumas situações que a gente tinha que demonstrar no curso, às vezes até prático. Eu fui ver um jogo do Fluminense e aí o diretor estava lá, ele viu que eu estava fazendo o curso, aí ele ficou de olho, poxa. E aí ele me chamou, assim, no segundo jogo do Madureira eu já peguei em andamento, não deu para começar uma construção. E já fizemos um grande estadual, em seguida eu já fui para Santa Catarina treinar o Joinville. Aí assim, tu tens uma carreira longa, se eu ficar, mas hoje eu queria chegar assim, tu veio pro Remo, tá? A gente nem vai ser coisa no Remo, porque quando for o assunto Remo eu volto para 2000. E aí tu começa a dar uma empinada na pipa. Tu vai, aí tu tem Palmeiras, tu tem Botafogo, eu nem vou falar de Curitiba, e de repente... Aí é uma pergunta. Faltou alguma coisa para a manutenção, ou isso tem a ver com a periferia do futebol, para o Bonamigo ficar na prateleira ou na panela dos caras que rodam pelos grandes times? Não, acho que aí foi uma opção minha, porque quando eu saí para o mundo árabe, eu estava no Bahia. Tinha renovado, eu tinha renovado meu contrato no Bahia para 2009, fazer a sequência no Bahia. E aí quando apareceu o Mundo Árabe, uma opção de fazer o carreira internacional. E carreira internacional é aquela coisa. É o Mundo Árabe. Bom tempo. É um bom tempo, claro, mas tu só fica lá também, futebol... Está globalizado hoje, se você não ganhar lá fora, não for campeão, o próprio jogo enfrenta grandes treinadores, é um grande intercâmbio. O treinador da seleção da Croácia, que foi a final... Do cabelo liso? O cabelo liso, era meu adversário direto de rua lá, porque lá é muito pequeno, Emirados é pequeno, mas tem campeonato de 14 clubes, mas com grandes jogadores e grandes profissionais, porque pagam grandes profissionais, pagam muito bem. Aí os caras tem direito a usar 4 estrangeiros, e os 4 estrangeiros são quase professores dos meninos dos locais. Os estrangeiros que eles levam, era os brasileiros que eu falo, era Ricardo Oliveira, Grafite, jogador que passou a seleção brasileira, tudo jogador de top. Que jogou no teu time? O Grafite jogou no meu eu fui treinador no Al Jazeera, 3 clubes, a primeira vez que eu fui foi nos Emirados, que eu fiquei 7 anos. Eu fiquei 2 anos e meio no Shabab, nós conseguimos títulos, aí fomos para o Al Jazeera, que é de Abu Dhabi, que é um gigante, que é o mesmo dono, é o dono do Manchester City, o Abel Braga treinou, um time top, exatamente, então ele é dono do Al Jazeera.
E aí o último clube que eu trabalhei é o Al-Sharjah, que é o atual campeão. Era um projeto no Al-Sharjah, era um clube que estava vindo da segunda divisão, mas com muitos jogadores jovens, que forma muitos jogadores. A ideia realmente era para 4, 5 anos a gente fazer os jogadores para jogar e levar aí os jogadores brasileiros para complementar time. Então, nesse período, eu levei 18 jogadores brasileiros. Rodriguinho, que está no Corinthians, Mike Suel, Maurício Ramos do Vitória, Felipe Gabriel, que jogou no Flamengo, Botafogo, Luan, um atacante que está que jogou no América, jogou no Palmeiras? O Luan, o ponta forte, Luan, levei, não posso esquecer, Léo Lima, que estava por lá, já trabalhou comigo, Léo Lima, era um meio-campista, era muito bom jogador. E aí tu tem que ganhar, tem que fazer, conseguimos ir lá, o calendário te ajuda muito, pô. O calendário lá, porque tu chega lá, tu tem um mês para levar para a Europa, um mês trabalhando, pré-temporada, amistosos, tudo dentro dos... Tudo que o treinador sonha. Do macrociclo, aquele microciclo bem organizado. Tu consegue organizar um mesociclo, preparando já para a competição. Então, normalmente, tu consegue montar time, né? Mesmo que às vezes falta um pouquinho de qualidade técnica, tu consegue... Mas o teu time o teu trabalho feito. Tu consegue, tu tem tempo para... tu chega no Remo agora. Como é que chega o Bonamigo no Remo? Qual é a minha ideia que eu cheguei? Caramba, eu não posso fazer uma transformação geral. E ninguém consegue numa semana, tu conseguir em 2 semanas, colocar todas as ideias. Tu tem que ver o time do jeito que eu vi várias vezes, o time do Remo, estudei, evidentemente, procurei colocando alguns pouquinhos dentro das ideias que a gente gosta. É evidente que tem que respeitar as características dos atletas também, de cada atleta que tem dentro do grupo. Mas o mais importante é o seguinte, o básico é o entusiasmo, a motivação, que eu acho que faz parte de... O futebol não é somente tu ter um time organizado, tu tem que ter alma, né? Às vezes tu tem um time muito bem organizado, não tem um time que não tem... Prazer. Não tem vibração, não tem sangue, não tem vontade de ganhar. Então é um time organizado, mas... Foi a primeira coisa que eu falei para eles, gente, os caras têm que... Vai jogar um repar, os caras têm que olhar para os olhos de vocês, eles têm que ver alguma coisa diferente. É isso. Não pode ser, se olhar aquele mesmo olhar de vocês de respeito, respeitar demais, ou de receio, eles vão passar por cima. Eles têm que olhar, atacar o emocional nesse momento seria um foco, meu objetivo, nosso do grupo, mas é evidente que tem que evoluir, nós estamos crescendo, a competição é pesada e a gente tem que estar procurando melhorar. É pesada, mas ser... eu já vou misturar todas as coisas aqui para ser... Falaste de tempo lá na Arábia, o micro, o meso e o macro tal, eu sei que aqui não dá, mas ser jogos semanais de final em final de semana, porra, é uma bênção nesse futebol normal e principalmente nesse futebol de Covid, ajuda. De pandemia, que tem jogo e poder numa semana cheia para trabalhar, foi uma das coisas que te fez também pensar e dizer, certeza. opa... Com certeza, bem diferente de você jogar quarta e domingo e tu fica praticamente quem joga de pijama. Pijama. O Guardiola falou isso ontem ou anteontem. Calendário absurdo, pijama, tu vai treinar o time dentro de uma sala, com data show, com posicionamento, com... treinos técnicos e táticos, porque no campo, efetivamente, tu tem que descansar. Porque o problema da Série C, nesse exato momento, é a questão da logística do jogo. Porque tu tem uma semana longa, mas em compensação, 2 dias viajando. Tu vai jogar aqui com a Paraíba, aqui do lado, tu tem que ir a São Paulo, Brasília e voltar. Recife, vai de ônibus, treina no retrô. Então, a logística da Série C é bem pesada. Nós temos que chegar no nível bom. Tu consegue trabalhar muito mais também um grupo. Aquela rapaziada que não tem atuado com tanta frequência, tu trabalha mais, porque tu consegue fazer 2 períodos numa terça-feira. Os caras que jogar tem que recuperar, começa a trabalhar a partir de quarta. Então daí entra mais numa parte tática que na quinta tu já tem que pensar que tem jogo no sábado e domingo, não dá para pesar muito também. Então tem que trabalhar muito mais aqueles caras que estão prontos, que sabem que amanhã são eles que vão fazer a diferença. E essa ideia é sempre central de a gente... e graças a Deus a gente pode olhar, normalmente nós praticamente não repetimos time, é muito difícil, a Covid nos atrapalhou
em Ferroviário, lá contra o Ferroviário, a gente tirou 4 jogadores, assim, 4 jogadores Sendo que um que eu era falo. substituído, Não, mas são todos atuantes, ali, são todos entram e um deles, dentro do mim, jogo. Cerebral, fundamental que eu sei que Então um titular, mas outros que estão entrando, estão Não, ajudando outra, depois. Então vai tirando as opções, né? Exatamente. E não tem para quem mudar, é óbvio Então, mas o grupo está entendendo bem que estão todos assim no mesmo nível. O clima está bom, não está bom? Está ótimo, o ambiente está bom, tem que continuar, eles sabem todos, estão com muita responsabilidade, mas a gente está ganhando confiança, dando passo, cada vez esticando um pouquinho mais o passo, às vezes é normal, é uma competição que às vezes tu pega um time diferente do outro, tem um time que tu tem um pouquinho mais tem uma qualidade melhor em termos de marcação, de não deixar você jogar, aí você tem que ser persistente, tem que ser procurar opções para sair dentro dessa estratégia do adversário, às vezes tu pega time que também são organizados, que estão com o treinador há mais tempo, que já são... Caso do Vila. Caso do Vila, já está desde o estadual, então tu tem que ter, claro, não ter medo, saber ter coragem. A gente, eu acho que o jogo, do jeito que eu não gosto de ver a minha equipe, que estratégia é aquela coisa, tu monta uma estratégia, tu tem que segui-la, tem 2, 3 partes dentro da estratégia, se tu deixar de fazer uma das partes, por exemplo, marcamos bem, mas uma segunda parte da estratégia, vamos explorar o lado esquerdo do Vila, que não dá para deixar de fazer, porque isso aí te custa depois. Dentro não ganhamos, porque também não forçamos um pouquinho lá, não fomos mais no ataque. Então, uma estratégia ela tem que ser entendida. E hoje os atletas estão tendo um cognitivo bacana. Tu falaste uma coisa no teu pós-jogo que eu achei muito interessante. A gente jogou contra um time que, para fazer o que faz, precisa ser bem treinado e há muito tempo. Foi mais ou menos isso que tu falaste, por causa da história do jogo posicional, de entendimento, o famoso jogo posicional que a gente vai falar. Só queria voltar um pouquinho. Tu falaste que no início da tua carreira tu estava estudando, aí o diretor te encontrou e tal. Hoje, a gente está vivendo algumas dicotomias, né? Extremos contra extremos. Uma acho que até está melhorando, o professor estudioso ou o professor boleiro? O professor paizão ou o professor tático? E aí entra mais uma disputa aí, que eu queria te ouvir, mas eu acho uma bobagem, que é o treinador estrangeiro e o treinador brasileiro. Principalmente que o tal treinador estrangeiro ganhou tudo, que estou falando de Jorge Jesus, porque já tinha vindo treinador estrangeiro aqui. O que tu acha? É bem bacana essa pergunta, bem interessante, né? Eu acho que eles vão ficar com um bom tempo agora, até porque certamente esse ano o Campeonato Brasileiro deve ser ganho por um estrangeiro. Os 3, 4 primeiros são 3, um argentino, 2 argentinos, um catalão, um espanhol. E agora chegou um português. Agora chegou um português. Então, tem outro português no Vasco. Então, nós vamos ter que passar esse ciclo. É um ciclo que nós estamos vivendo, evidente, muito culpa de nós, treinadores, de ficarmos estagnados, um período onde nós éramos absoluto no mercado brasileiro. Os treinadores vinham aqui, tinham dificuldade enorme de se manter, de impor uma metodologia. Era difícil o atleta brasileiro entender uma metodologia que um estrangeiro vinha e colocasse. Então, muitos passaram aqui e não tiveram tanto êxito. Perdemos um mercado que é o mercado asiático, em que nós brasileiros tínhamos, quando eu cheguei nos Emirados, nós tínhamos 5 treinadores numa liga de 12 clubes, quase 50%. Hoje não tem nenhum, então estamos vivendo uma crise muito grande. Isso não quer dizer que nós não temos excelentes treinadores, não tem nada a ver. Eu acho que o treinador independe da nacionalidade, existem os ótimos, os bons, os muito bons, ruins, e os normais, em entendeu? todas elas, em todas as seus países, enfim, mas evidente que hoje tem uma particularidade. Hoje o mercado e um componente muito importante que seja a capacitação, hoje a exigência do treinador colocar um conteúdo maior existe. Então, hoje o técnico que assume uma equipe de Série B, Série D, Série C, Série A no Brasil, ele tem que ter uma capacitação, ele tem que ter uma metodologia de trabalho, gestão ele tem que ter, não adianta ser só
ter jogado e não ter gestão. Ele tem que ter jogado e ter uma gestão profissional, uma gestão com qualidade. Tudo se estuda, é evidente, uma liderança de grupo, porque o treinador, além desses aspectos, ele tem que ser um líder visionário, onde ele vai colocar dentro de um grupo de 30 pessoas ideias e conceitos de jogo, um líder de metas e objetivos que se estabelecem e fazer eles acreditar nisso. É uma proposta que ele vai colocar e ele, como líder, ele tem que fazer os caras olhar, pô, é verdade, no entusiasmo de cada vez. Então, é muito complexo a questão do que o momento está pedindo. Então, hoje o momento está pedindo que eu, um ex-jogador com 60 anos de idade, eu tenho que pegar um livrinho lá, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que me atualizar, eu tenho que pegar os meus integrantes da comissão, e os meus integrantes da comissão, eles são jovens, eles são tudo de 30, 40 anos, são estudiosos, porque eles sabem o seguinte, que eles trazem também o moderno, que é o que precisa, junto dessas ideias que estão aparecendo dentro do... Mas nós, treinadores, que temos o poder de decisão na hora de escolher a estratégia certa, de saber, e que é o feeling, isso aí também, o know-how de você ter jogado lá dentro do campo, é uma universidade também. Pode dar dica para o moleque? Pô, a gente sabe, a gente, claro, a gente sabe o que acontece aos 40 do segundo tempo, se não alertar, é um escanteio que pode acontecer isso, que tem que estar atento, concentrar e tu bica, acorda, atenção, concentra. Então, que já passei, eu já tive a experiência de perder um jogo e já ganhar o jogo na última bola, de acreditar até... exatamente. Exatamente. Curiosamente, não dá, porque era um momento muito mais do Paysandu, mas se o grupo não acredita, não ganha o jogo. Então, de acreditar, então, a gente tem que se atualizar, tem que melhorar, até porque hoje a competitividade aqui dentro aumentou muito, que vieram os estrangeiros, e eles vêm com capacitação. Quando eu falei que nós ficamos estagnados, a gente não criou nos nossos grandes treinadores, aqueles grandes treinadores que conquistaram títulos internacionais, a gente tinha que ter criado uma escola para a gente, o que está ocorrendo agora hoje. Hoje a CBF Academy está fazendo isso, mas seria importante os grandes treinadores ir lá e passar experiência e coordenar esses cursos. Tem ciúme, bom amigo? É que nós vivemos num país culturalmente que é uma rivalidade muito grande de estados. Então, existe a panela, os treinadores do Rio de Janeiro, o sindicato de São Paulo. Então, é normal que existe muito confronto. Eu treinei em São Paulo, eu não fui com assessoria, eu fui treinar o Palmeiras, eu confio no meu trabalho, eu sei que a gente sabe que hoje, muitas vezes, o que confronta, que gera um atrito entre um treinador e outro, muitas vezes não é nem o próprio treinador, é as próprias pessoas que cercam os treinadores, que ficam trabalhando, vou trabalhar o Paulo para colocar lá, e aí ficam minando um trabalho e depois o que acontece? Fica um problema que tu não está nem sabendo, que gera uma disputa, que a gente tem uma federação hoje que está lutando muito, o Mancini, o Dorival Júnior, Dorival são os presidentes, eles estão tentando agregar. É difícil, gente, porque nós somos um país continental, é muito fácil em Portugal, eles criaram uma universidade em Porto ali, se fechar, eles, nós não temos mercado nenhum 30 anos atrás, falar que ia trazer um treinador português para trabalhar no Brasil, pô, cara, iam dar risada, vem para contar piada, mas não para ser treinador. Hoje nós que estamos com esse conceito, então nós temos que tentar reverter isso. Fizeram um trabalho para chegar nesse patamar. Nesse ponto, exatamente. Então, há uma escola portuguesa de futebol. Óbvio que cada treinador com o seu ponto de vista, mas eles fizeram uma escola lá. Existe uma escola, a periodização tática, que é um trabalho baseado em cima de método de treinamento, trabalhado em cima de organização de jogo, em cima de fases, em cima de intensidade, que é um projeto criado por ele. Mas, de uma forma geral, a Europa utilizou um modelo brasileiro, aperfeiçoar o modelo brasileiro, aperfeiçoar o modelo brasileiro de 82, intensificaram isso com a disciplina tática que existe na Europa. Hoje tu vê jogos na Europa com diferenças, mesmo sendo gigante,
no Gigante contra o time médio, ver as duas equipes tentando propor o jogo, Atalanta. marcando bloco alto, extremamente intensos, as duas equipes procurando gols, jogos com muitos gols. Antigamente era aqueles jogos que a gente via na Premier League, jogos chato demais, era o Barcelona jogando, sufocando um time num terço de campo, tu não via futebol, tu via só um time se defendendo e jogando por uma bola, então é muito difícil. Hoje tá um jogo que você... os jogos combinados, todo mundo se marcando e marcando bloco alto e tu não consegue nem olhar o desenho, tu não consegue nem olhar a plataforma de jogo que está existindo, enfim. Que tu acha que é até uma bagunça? É uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada. Tu olha, cara... no jogo da Premier League, tu diz, esse bicho joga de quê? O que esse cara faz? Não tem uma... Não, eu tô falando como leigo, mas... Também passam muito, aí, culturalmente também, pela nossa imprensa, né? Porque hoje o que acontece com o treinador brasileiro? Hoje o treinador brasileiro, ele vai numa equipe, ele tem 3 jogos. Se ele não fizer resultado, tá na rua. Na Europa tu vai, o cara fala o seguinte, ó, nós vamos seguir um planejamento. Agora nós gostamos do seguinte, vamos contratar primeiro, o seguinte, contratar o DNA do treinador se combina com o do clube. Aí que eu ia falar. Entendeu? Combina, traz um treinador que tem DNA isso. DNA aqui, ele dá suporte para ele, que ele vai organizar e fazer isso. Agora tu chega aqui no Brasil, o cara contrata, ó, treinador com DNA diferente. Aí o cara fez 2, 3 jogos e já manda embora. Aí o treinador fica com medo. Pô, daqui a pouco ele tem um DNA, ele quer botar o time pra frente, mas ele diz, putz, se eu não ganhar um jogo, dos 3, eu tô fora. Aí ele pega, traz o time para baixo, bota bloco baixo, arrisca menos. E não é nem a praia dele, ou seja, ele não vai fazer bem feito isso. Não vai fazer que não gosta, ele gosta, mas às vezes ele é até pressionado internamente também, para isso acontece muita interferência. Então nós precisamos muito crescer em termos de gestão profissional. Do futebol aqui. De suporte, de pessoas que dão suporte para quem trabalha. Só que a gente sabe, já vieram 2 estrangeiros aqui também. O Duda começou no Atlético Mineiro e o Gesualdo, que é o melhor português. Tu vê como é que é o futebol. Participou dessa criação de tudo, né? Ele estava ali no meio. Ele é o grande vencedor. Hoje perguntar, eu trabalhei na Europa na época do Gesualdo, ele sempre fumando na beira do campo, mas um treinador, caramba, vencedor, ganhou tudo. Não sei, mas um treinador assim de grande gabarito, para mim, era o grande treinador, depois do Jorge Jesus. Primeiro ele, Gesualdo, depois o Jorge. Mas assim, em termos de currículo, e não deu certo aqui, tu vê. Falaste do cara que quer, às vezes, botar o time para frente, mas por medo ou por pressão acaba fazendo o que ele não gosta para tentar ali não perder o emprego. Tu vês pro Remo, e aí, independe de quem estava, num momento em que a torcida reclamava demais que o Remo era, vamos lá, uns chamavam de retranqueiro, outros chamavam de retranqueiro. Vamos no retranqueiro. Então, tu sempre foi um cara que eu me lembro, vendo aqui, inclusive no teu último trabalho no Boa Vista, tu era um cara que tu tinha jogadores, que a gente brinca dos medalhões lá, o Boa Vista gosta, mas que eram os caras que gostavam de jogo. E a gente está falando do time pequeno do Rio de Janeiro. Jogamos. Isso também te ajudou, meu amigo? Tu poder chegar, não, a torcida quer que eu implemente. Claro, com certeza. Porque vou tentar minimizar. Isso te ajuda a vir? Não, o que acontece, é evidente, no Repá foi uma situação diferente, porque a gente tinha uma necessidade, assim, e a gente sabia do que representaria para o grupo, em termos psicológicos, uma vitória. E como representou, não representou? Representou, então foi um jogo, assim, um jogaço de bola, a gente tinha que arriscar, tinha que botar para ganhar, pela necessidade ali de arriscar. Eu acho que uma coisa a gente não pode, quem trabalha com futebol, e isso não falo de Remo, é ter medo de arriscar. Isso eu não tenho medo, é evidente que tem horas que tu tem que ver o nível do teu adversário, o time do Paysandu também é uma equipe no nível bom, mas era um jogo que a gente tinha que, não considero um divisor, mas seria importante para a gente ver a atitude coletiva. E o que acontece? No momento que eu assumo uma situação como eu assumi o Remo, é evidente que aquilo eu falei, não posso chegar aqui com 300 ideias que eu deixo o time todo, mas eu tenho que colocar, principalmente os aspectos motivacionais e em termos de coragem, assim, vontade de jogar. Jogar nós temos que jogar. Que o time tem qualidade, tem alguns jogadores que eu sei que tem qualidade, que sabe jogar. E é o Remo. Que é o Remo, que vai ser a nossa cara para uma identidade que está sendo construída.
é evidente que no jogo, no momento que tu faz um jogo posicional, que tu faz uma saída de 3 com o Lucas... Dá uma explicada nisso, por favor. O que acontece? Quando tu abre, solta, põe na amplitude, em cima da linha, praticamente soltando os teus dois laterais ao mesmo tempo, tu baixa um volante para trás, o Lucas, o Júlio Rush, o Charles, que eventualmente fazem essa situação, tu está colocando um volume para criar. A ideia, normalmente, de todos é justamente colocar superioridade numa zona ofensiva de campo. Para criar dificuldade para o adversário, na hora de defender, ele tem que estar tem sempre um terceiro elemento livre numa criação. Isso facilita, acho que nós conseguimos crescer, foi talvez um dos pontos fortes que a equipe fez muitos gols dentro dessas de atacar profundidade, atacar a área, atacar intensidade de jogo, principalmente nos dois corredores, muito mais para essa circulação de bola. Evidente que os times já ficam se conhecidos, a gente não pode ficar só nesse jogo posicional, que às vezes, como nós jogamos agora, enfrentamos uma equipe que tem esse jogo posicional também. Baixava o Dudu, o Pablo ficava na frente da área, os dois zagueiros, o Adalberto pela esquerda, principalmente pé esquerdo, e o da direita, o Donato, eles abrem bem a linha, os laterais espetam bem em cima. Evidente, é muito difícil tu marcar, porque tu está jogando com 2 linhas de 4, com 2, tu tem que esticar um pouco mais essas tuas linhas, ou a linha bem defensiva, a primeira linha bem defensiva, ou a segunda linha de meio campo, que precisa ser muito forte nesse jogo. E a gente conseguiu, em determinados momentos do jogo, conseguiu neutralizar, principalmente fazendo uma segunda linha de 5 bem forte, no momento que eu puxei o T-Charles mais pela direita, e a gente conseguiu ter uma resposta boa, neutralizar, mas faltou um pouquinho aí, do jogo até porque do plano, a transição nossa, a tomada de decisão um pouquinho mais, a transição defensiva foi excelente, a transição ofensiva nossa foi uma fase que tem hora que nós ficamos com um posse de bola que a gente podia circular um pouco mais a bola para o time do Vila. Ele, quando perde, ele tem uma transição rápida, a transição deles, por ser posicional, perdeu, eles já fazem um bloco rápido, já um tempo maior, o bloco rápido deles de defesa, eles baixavam muito rápido, a gente já tinha visto isso. E principalmente eu falei, e depois que eles fazem um gol, é um time muito difícil tomar gol, porque eles jogam no reativo. Na casa deles, não foi isso? Só tomou um gol, é muito difícil, porque eles fazem um bloco pressionante, daí no momento que perde a posse de bola, esse bloco é pressionante, os volantes adiantam bem, então tu tem que ter ali, e a gente treinou para sair dessa armadilha, e quando nós conseguimos sair ou numa finta, ou no drible, ou um passe entre linhas, num jogador que caiu nas costas do volante, a tomada de decisão ali nossa tinha que ser mais efetiva, e ali nós fizemos duas transições boas, às vezes nós conseguimos empurrar o Vila, mas de uma forma geral, assim... Um jogo muito disputado, muito tático, né? Foi bem competitivo. Eu usei na live jogo de xadrez. Foi bem competitivo, é isso que a gente vai encontrar, gente. Vamos tentar chegar no nosso objetivo, eu acho que a segunda fase vai ser jogo só desse nível, com jogadores, as equipes melhores treinadas, já vai agora nessa reta final, eu acho que os jogos já têm sido assim, tirando Imperatriz, não tem jogo fácil, não vai ter jogo, o próximo jogo nosso... Você vê a diferença do cara que pode cair, pode ser quatro. O próximo jogo contra o 13 não vai ser jogo fácil, a gente tem trabalhado a cabeça dos atletas aqui, por a gente ter uma preparação boa na semana, isso dá uma confiança enorme quando tu vê que o time já está focado na semana, que vai te dar um rendimento no jogo, quando dá um relaxamento, tu sente a hora de dar um apertão, quando há o relaxamento, então é nesse sentido que a gente vai procurando o crescimento. Tu vieste no meio, tu tem um modelo de jogo que demanda treinamento, tu tem a semana e tal, eu queria te perguntar assim, quantos % do que tu imaginas como ideal tá o Remo pro teu modo de jogar hoje? Não, eu vejo que o modelo é o seguinte, a primeira coisa que tu tem que conscientizar, e foi bom, foi bacana, por exemplo, que a grande maioria dos atletas, eu gosto de conversar com o jogador, eu gosto de fazer isso, mas eu quero que eles dizem para mim que conseguem fazer. Tu troca com eu ele? Troco, claro, porque eu não... Tu joga na esquerda, tu consegue... Não consigo, mas a situação, por exemplo, de subir bloco. Porque tem time que é posicional, que não tem jogadores rápidos para fazer isso, para subir bloco, marcar pressão. O ideal seria ter jogador tudo rápido para fazer isso, porque é uma peça que daqui a pouco não organiza, não tem, né? pode quebrar.
Então tem jogos que tu tem que, dependendo do adversário, se, por exemplo, o Vila é um time que tem jogadores, 2 volantes que sabem jogar e muito. Tem verdade. Saída de bola de construção, tem uma iniciação boa. Então nós tínhamos que marcar eles. Nós tínhamos que não dar espaço para eles começar a fazer a iniciação, que isso automaticamente ia gerar uma quebra de linhas, e os primeiros 20 minutos eu vi que nós íamos tomar gol. Questão de tempo, nós ia tomar gol. Eu tive que tomar atitude na parada técnica. Santa parada técnica. Aí nos ajudou e deu um gás bacana que eles pegaram confiança. Então tem situações que tu tem que ver o que tu tem e o que o adversário tem. Eu não posso, daqui a pouco, meu time não vai conseguir fazer coisas, ideias que eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que... Não, gente, então eu baixo um pouco minha linha num bloco médio, mas eu ganho o jogo. E isso é importante nesse momento. Vou falar porque eu estava vendo o jogo, aí tu vai concordar ou discordar de mim, até prefiro que tu discorde. Eu vi algumas coisas que eu não estava vendo nos outros jogos, roubada de bola, eu acho que foi logo depois da parada técnica, o Remo roubou 2 ou 3 bolas ali, teve o lance do Wallace, que a gente conversou antes, que ele quebra, e dá uma outra roubada, assim, para conseguir essa... que é uma das... Isso já é uma coisa que eu vi, é um processo de evolução, de treinamento. É porque a gente às vezes consegue fazer naquele jogo. Tem outro jogo que é diferente, que todo jogo é um jogo diferente. Mas isso é uma coisa treinada para esse estilo de jogo ou foi feeling? Não, a gente fala o seguinte, a gente sempre tem plano B. Eu não procuro trabalhar só em cima do plano A. Tá. Então eu falo para eles, se tiver, porque o plano A, normalmente jogando 4-4-2 com 2 linhas, a gente sabe o seguinte, que às vezes, coisa que eu não gosto de dar para o adversário, e eu acho que é fundamental no controle do jogo, é a superioridade. Quando o adversário tem superioridade em algum lugar do campo. Então, por exemplo, quando o Vila botou o time, a ideia dele foi colocar o lateral botando, ele bota volume nos lados. Automaticamente ele já tem triângulo. Se eu ficar só com dobra no lado, eu já estou perdendo. Já estou perdendo e os caras vão chegar, vão cruzar na minha área. Então eu tenho que equilibrar. Eu tenho que fazer um volante baixar, tenho que fazer um volante do lado baixar para equilibrar o zagueiro ir para a cobertura para não tomar cruzamento, senão eu tomo volume. Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Como do jeito quando eu quero adiantar e fazer uma equipe posicional, ganhar superioridade em zonas que pode ser importantes. Em alguns jogos, essa superioridade é nos corredores. Em outros, tu pode gerar a superioridade pelo centro também. Que o centro ele faz parte do jogo. Hoje, a nossa equipe está jogando muito bem pelos lados. Eu preciso ainda melhorar a parte central. Jogar um pouquinho mais, que às vezes a gente tem jogadores com qualidade para fazer tabela, fazer gols por dentro, entendeu? Para a gente chutar, nós temos bons chutadores de fora da área. Os volantes chutam muito bem. Então nós temos condição de melhorar essa questão de ter esse volume também, esse volume central. Aí, aproveitando o que tu estás falando, bom amigo, esse é o estilo de jogo que tu queres ou tu mudaria alguma coisa? O que eu quero dizer? O tal meio armador enlouquecidamente pedido pela torcida, eu sei que é uma posição que eu brinco nas lives que não tem na Série A, imagina na Série C. E quem é que é o cara que vai chegar com o campeonato em andamento de tu dizer assim, ô Alex, vou usar um bom o Alex do Palmeiras, entra aí, joga, só faz isso aqui. É difícil. Poxa, então, olha, assim, eu vou te dizer, a diretoria do Remo, junto com o presidente, não estão medindo esforço, todo dia a gente se reúne, né, porque é uma momento, eu acho que porque hoje teoricamente nós teríamos 2 jogadores mais centralizados assim, com maturidade, que seria o Eduardo Ramos e o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto também podendo fazer uma função mais de armador pelo lado, mais talvez segundo volante também. E o que Mito, eu também ele já está gostando de jogar. E o Eduardo já, a gente não pode ver, ele foi tão importante nesse jogo para nós que eu nunca tinha visto. O Eduardo roubou 6 bolas no primeiro tempo. Ele taticamente, a gente olha assim, não ajudou a gente. Ajudou, cara. Tecnicamente, 6, eu nunca vi ele roubou 6 bolas, desarmou, teve uma que ele perdeu, foi lá e veio aqui em cima na minha frente, no Alô Mineiro.
porra, esse eu gosto do cara que é uma referência técnica de desequilíbrio, ele dá uma atitude, porque daí o menino vê aquilo e caramba, o cara tá dando a vida, eu vou dar também. Aí o outro mais, porra, que bacana, o Eduardo tá nos ajudando, porra, vou fazer uma bola chegar com mais carinho para ele. Isso torna o espírito de equipe mais efetivo dentro do jogo. Mas isso, eu vou tentar fazer isso, deixar ele mais assim, mas nunca tirar, mas não tirar dele aquela fome de gol que ele tem, aquela sede que ele tem de fazer gol, ele gosta de estar mais letal, né? Mais perto da área, ele sabe fazer gol, ele tem qualidade de chute, tem definição, tem posicionamento, enxerga o jogo. Então, são coisas que a gente vai ajustando. Eu não vou dizer o seguinte, poxa, é assim que eu gosto de jogar. Quando a gente encontra uma forma de jogar, a gente tem que saber que o adversário também já nos conhece mais, que é aquele padrão que tu encontra, que o adversário já nos conhece. É o que acontece, eu tenho que ter variação. Perfeito. Eu tenho que ter variação. Perfeito. E as variações são ideias aparecem. Hoje os laterais são pelo lado. Tem ideias, eu às vezes crio uma ideia de lateral sair jogando, eu não sinto muita confiança. Quando cheguei aqui, eu achei que o Marlon fazia bem, como eu estava vendo ele muito forte na parte defensiva, a imagem minha que eu tinha do Criciúma, que ele era um lateral mais marcador, eu fiquei com a ideia de sair com 3 com ele e abrir um extrema mais... E eu fiz uns treinos com ele como terceiro elemento e soltando mais os dois laterais. E ele um extrema bem aberto, acho que foi o Charles ou o Alisson, com saída com ele, porque ele tem bom passe, ele é grande, ele é forte. Então era um falso zagueiro, falso zagueiro esquerdo, mas que também dá uma saída pelo corredor. Mas não rodou, porque o desenrolar mostrou o seguinte, que ele foi muito... Ele hoje é a nossa arma ofensiva, a qualidade de passe dele não precisa chegar lá na última linha. Ele da intermediária já consegue achar o atacante. Ele tem uma qualidade de passe, não é cruzamento, é passe. Aquele lateral dele, velho. O lateral dele é um ótimo. Porque ele não manda forte assim, ele manda um kicker, né? Ele manda uma quarterback. Eu tenho, na realidade, eu até confesso, eu tenho que treinar um pouquinho, que não tem horas que tem tanta coisa para treinar que não dá tempo, falta um detalhezinho. Treinar um pouquinho isso também, porque isso está sendo automático, sintomático, sem a gente treinar, porque é uma coisa dele. Que ele pega, mas eu posso organizar melhor isso, entendeu? Como se fosse um organizar, o cara pode ir em cima da linha e voltar para dentro, fazer o movimento, isso são coisas que a gente vai treinar. A ideia, por exemplo, aí tu tem que criar repertórios de lateral. Eu acho que isso para tirar a segunda fase de ser ainda ida e volta, um quadrangular, não ser um mata-mata também é bom. Isso tu estava falando. É evidente que eu tenho que falar o seguinte, tem que falar aqui, vai ter jogo que eu senti que eu não posso fazer o posicional, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que botar esse time a vencer. Tem posicional que eu vou pegar times, daqui a pouco a gente viu alguns contra-ataques que a gente tomou no próprio Repá, que ainda o time estava se alicerçando naquela bola que eu falo, aquela circulação na frente dos 3, o pêndulo. Não pode errar, tem que ter passe 100%, só dá para... Não circula ali porque não pode errar, mas às vezes errava, porque o jogo induz isso. A gente tentar jogar... O passe do Arão, que ele dá... Exatamente isso que você está falando, ele vai dar pro Gerson para sair pelo meio, ele dá, o cara só faz assim, caixa gol, na frente do gol. Na frente exatamente, então eu sempre coloco um buraco negro, que é uma zona que eu não gosto de que a bola circule naquela zona, ou circula por trás ou pela frente. Perfeito. Que a frente é aquela circulação ofensiva, por trás já é uma circulação defensiva, e aí o volante pega de costa, domina, a bola escapa, o cara antecipa, do gramado o cara não dá falta, erra um passe, tapete, então ela vem erra um passe, dá 1 metro, o cara vem, antecipa, o cara pega a defesa desmontada, os dois centros, tudo desorganizado. Então vamos seguir ou circula por trás para ir para o outro lado, enfim. Então, são situaçõezinhas que a gente tem treinado, mas evoluímos muito, que a gente não tem nos últimos jogos. Nós tivemos uma só nesse jogo, que a gente jogou um passe daqui para frente dos volantes, que é um passe arriscado, dominando, que eu falo. Teve uma no jogo. Normalmente, a gente, quando circulou ou pela frente, ou por trás, mas com segurança. Isso foi um contra um adversário perigoso, porque eu falei, se perder ali, o Alain Mineiro vai pegar e vai jogar aqueles 2 pontinhos, principalmente da direita, o Thiago Rodrigues. Grupo, né? Ele é o mais bem treinado, não é o melhor time, é o mais bem treinado por causa do trabalho do grupo. Do teu grupo? Eu não vi ainda o Santa Cruz, eu tenho visto o Santa Cruz também muito forte. Então eu vou te dar a opinião. O Santa Cruz tem uma diferença de pontos maior do que a diferença de futebol.
Não que não seja um bom time. Os 7 Mas pontos... o Santa Cruz tem individualidades. Pode ser. Pode não ter um conjunto, tanto de jogadores, mas tem muitos jogadores que fazem diferença numa jogada, entendeu? Principalmente do meio para frente. É outro estilo já. Já é outra preparação. É outro campeonato, como a gente chama. Eu tenho uma raiva, peladeiro ruim. Eu tenho uma raiva de jogador, de zagueiro hoje, que, principalmente numa Série C que não tem VAR, que o cara no escanteio, ele não faz uma coisa que eu aprendi na pelada, que é isso aqui. Eu tô te marcando. Eu não preciso ficar te olhando, mas eu preciso te saber de tudo. Bloquear. Vê, basquete, eu adoro basquete, então basquete. Bloquear. Ou então pelo menos te sentir aqui, pra tu não dar só isso aqui, e eu te perder, e tu subir sozinho. O Remo tomou gol assim, e não é uma crítica, eu estou falando do conceito. Paysandu tomou um gol assim, e isso acontece demais. Que nem pelada. Mas eu tô muito doido, porque me irrita profundamente. No gol que a gente tomou, que o Remo tomou no 1-0, o cara só fez isso aqui. E não quero saber se era o Jansen, se era o Mimica, se era o Barés. Ele fez isso aqui, ó. Aí ele perdeu. Nós fomos para um jogo agora em que o ponto mais forte do Vila, no meu entendimento, é o Donato. Perfeito. O Donato e tanto que os dois zagueiros têm 5 gols. O Adalberto tem 3 e eu acho que o Donato tem 2 gols na competição. Isso. E depois é o Renan... Isso não é uma crítica ao treinamento defensivo. Isso é uma crítica ao jogador de hoje. Normalmente a gente procura... Que é difícil ter 5 jogadores, o adversário ter 5 jogadores que são excepcionais no cabeceio. Ele tem 1, tem 2, máximo 3 bons cabeceadores ofensivos na área adversária. Então a gente coloca nos melhores, normalmente, uma marcação zonal e 2 pegando os 2 melhores cabeceadores. Foi bacana que eu coloquei, porque esse é o tipo de lance que tu coloca... o bloqueador não precisa ser o mais alto. Não. O bloqueador tem que ser isso, ter atitude, tá concentração, não deixar, tirar o foco do melhor cabeceador na bola que está vindo, porque o cara que tem liberdade, se tu marcar a zona, deixar ele livre, ele concentrar na bola que está sendo batida, que ele sabe, que ele treinou livre, ele já sabe qual é o espaço que ele vai atingir. Então, tem atleta que consegue subir assim na vertical e tem atleta que precisa de embalo. Esse número 5 ele ganha até do goleiro saindo com a mão. Ele é muito alto, além de atacar a bola e atacar o espaço. Então o Marlon foi muito bem, anulou ele praticamente em todas as ações. O Marlon conseguiu. É difícil, tem que ter cuidado ainda. Série C é mais liberado porque os caras se agarram pra caramba. Mas hoje os juízes estão dando muito pênalti por causa do VAR, entendeu? Então a gente não está nem orientando muito. Usa as duas mãos. E o que eu normalmente oriento, meus 2 melhores cabeceadores, o que acontece, um cobrir o outro. Isso. Entendeu? Para que não fique um atrapalhando o meu melhor cabeceador. E a outra coisa, em vez de um meia armador, viesse um bom volante de jogo, mais um, né? Porque o Lucas tem. Caberia também, já se não encontrar o meia, ou para o teu pensamento não? Olha, eu gosto de valorizar muito e eu cheguei já confiando muito no grupo. É evidente que tem algumas situações que precisam melhorar se a gente quer dar um salto de qualidade. Salto de qualidade. Eu acho que vai ser muito difícil nessa época, novembro, gente boa desempregada, entendeu? Eu estou vendo o esforço do Quila, meus diretores, todo dia o Ian, o Paulo, o Dirso, o presidente reunido lá, o Pivetinho lá trabalhando em busca de nomes para a gente encaixar, a gente tenta, tem uns que não querem vir disputar a Série C, até jogador que está no banco da B, que podia nos ajudar aqui, mas não quer vir para a Série C, então é muito, muito difícil, é um momento delicado. Mas como o conceito mas nós temos hoje que valorizar os nossos, tentar valorizar, melhorar a performance dos nossos que são bons e tem condição de melhorar. Um deles é o Gelson. Porra, cara, o Gelson é um grande incógnita minha, cara. Porra, seria um grande desafio porque
O Gelson tem um perfil, que alguns jogos que eu vi do Remo, né, tem um perfil diferente em relação ao que a gente tem, porque ele é veloz. Uma passada. Passada larga. É um cara que realmente eu tinha uma expectativa, e quando cheguei, conversei muito com ele, que ele seria importante na caminhada, tanto como volante, em alguma situação que precisaria mais competitividade, ajuda no jogo aéreo. Mas a questão emocional pesa muito nesse momento, né? E o jogo do Ferroviário seria uma boa oportunidade dele mostrar. Ele, no segundo tempo, deu uma reagida. A gente não vai desistir, como não desiste de atleta nenhum até porque aqui. Ele pode ser muito importante. Não desiste nenhum atleta. É uma pena que ele está agora com uma lesão muscular, uma lesão do tendão que tem atrapalhado a performance dele. Enfim. Ele sente muito as críticas. Ele sente. A gente sente que ele baqueia, principalmente, porque o cara que quando joga bem contra o Ferroviário não vai para o departamento médico no dia seguinte, por mais que ele tenha uma dorzinha ou outra, ou a lesão dele não é, mas, sabe, dá uma baqueada, porque aqui eu parto do princípio seguinte: quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Eu não posso, ele não teve culpa nada em direção ao gol que a gente tomou lá em Ferroviário. Entendeu? Foi colocado na surpresa, porque nós perdemos 2 jogadores no setor. Saiu o Júlio, saiu o Siqueira. Saiu o Siqueira, 2 jogadores que podiam jogar imediatamente. Ele entrou, ele se esforçou, não correu. Evidente que faltou um pouquinho de segurança para ele jogar. Mas está lá. Mas estamos lá, estamos trabalhando. Eu não desisto de ninguém. O cara que eu desisto é aquele que eu tiro fora do clube. Aí esse está fora do meu esquema. Hoje, qual é a grande pra gente... Qual é a tua... eu vou ser pior. Eu não jogo casca de banana, mas eu queria saber o seguinte. Se tu te classificares antecipadamente, tu pensas em poupar jogadores para poder fazer esses treinamentos que tu não consegue? Tipo, 2 rodadas? Inclusive no repato pouparia? Ou não? Não, por causa do tempo. Nós vamos seguir o trabalho, cara. Nós temos que pensar primeiro em classificar. Eu não posso começar a pensar, depois eu posso fazer um planejamento. Eu tenho que pensar em quem os jogadores que estão com cartões. Eu tenho o Charles agora, o Jansen já foi, o Marlon já foi, eu tenho mais... Eu acho que o Fredson está com 2, eu tenho uns 4, 5 jogadores que estão com 2 cartões. Mas eu tenho que pensar, gente... Paulo, me desculpe, mas eu costumo pé no chão, tem que trabalhar. No 13, nos 3 pontinhos. Pô, se eu começar a pensar muito na frente, eu tenho que pensar nessa aqui, depois do Santa Cruz. Quando a matemática me possibilitar pensar num planejamento para frente, aí eu vou sentar e vou ver o que eu posso fazer. Mas hoje a ideia é continuar fazendo esse time jogar mais. A gente sabe que é um time em construção, tem times que estão preparados, melhor que a gente, mas nós temos margem de evolução. É isso que... Porque se nós ficarmos jogando isso somente, a gente pode até classificar. Mas aquele que é nosso propósito maior, a gente pode não chegar. Então, para isso, nós temos que melhorar, evoluir. E isso é evoluir quando eu falo na questão tática, evoluir na questão física, evoluir na questão mental, evoluir na questão técnica que trabalha, o trabalho do dia a dia, o menino aquele que acha, poxa, agora eu posso relaxar, renovei. Não, tem que continuar trabalhando e melhorando, cara, senão nós não vamos, nós temos que achar que o time deu uma encorpada, deu. Perfeito. Mas não é o suficiente, nós queremos mais. E tu tá aqui há o quê, 45? 45 dias. Pois é, então, e aí a pergunta, só para complementar, tem de onde tirar para essa evolução. Não é aquilo, tenho que evoluir, pelo amor de Deus. Tem de onde tirar para evoluir, que é o melhor, né? Esse time tem o que evoluir, ali eles conseguem te dar mais. É isso que tu tem plena convicção? Tenho convicção. Tenho que eles tem que me dar, tem que me entregar mais ainda. Não chegou no limite. Eu acho que não chegou, tá tendo assim, tá super feliz com atitude, tá vendo atitude. E eu acho que a atitude é a distância entre o que a gente planeja e nosso sonho. É a atitude, é o coletivo nosso ali, do dia a dia no treinamento, a gente não deixar cair treino. Eu sei que o sol é quente, eles reclamam, mas eu falo, o adversário está treinando no sol também, na chuva, o outro lá está treinando no sol da chuva e está todo mundo querendo botar a mão naquela tacinha.
e vai levantar aquela tacinha, é quem se preparar aqui melhor e a competência chegar lá e executar. Lá na frente. Executar na competência. Então isso aí a gente não pode falhar e eu não vou deixar ninguém perder esse espírito. Então, já que tu não está nem é jogo a jogo, então essa preocupação da torcida com medo de não se classificar e ao mesmo tempo já escolher o grupo, porque tem isso, né? O torcedor está com medo de não se classificar e já está escolhendo a posição no grupo para pegar. Eu não quero pegar o Brusque, eu não quero pegar o fulano, eu não quero pegar o ciclano. Isso também para ti, Dani, eu quero... Torcedor é paixão, né, eu quero me classificar, não interessa, eu vou pegar... Torcedor é 90 minutos, é paixão, cara, e é bacana, cara, a gente trabalhar num clube que tem essa grandeza do Clube do Remo, é um grande desafio, tanto para os atletas como para a comissão, porque a gente envolve muito sentimento. Eu falo muito isso para meus atletas, que, cara, trabalhar no Remo, eu trabalhei em 2020, eu conheci, eu vi, eu saí de uma situação nós estávamos no inferno aqui, nós estávamos praticamente não classificando no campeonato, mas trabalhando, porrada aí, metendo porrada e fomos pro céu, pô, porque os caras acreditaram e os caras se doaram, se sacrificaram, tinham um amor enorme, um sentimento enorme pelo propósito nosso da subida, e a gente conheceu essa paixão ali, porra, aquela coisa enlouquecedora, e não era menino de 14 anos, depois do ônibus, que ficaram muito marcantes. A gente não ia de ônibus leito como a gente ia hoje, a gente ia de carrinha, de cabia 40 dentro do carrinho, era 20 de pé e 20 sentado, porra, rodeava aquele ali, os torcedores aqui, tudo, porra, isso marcou muito, cara, pode ter certeza. Que essa motivação que me traz de volta, cara, que é aquele sentimento que ficou lá, eu sou torcedor do... Porra, como sempre torço pelo Remo de longe, mas o que me motiva muito mais é essa paixão que dentro do clube que a gente sabe que tem, que o sonho de subir de divisão, que é importante, porque eu falo o seguinte, que o Remo a hora que se unir forças políticas, que é importante, porra, divisão não é bom para nenhum clube profissional. Ainda mais o gigante já é ruim. Imagina um gigante que eu falo de mídia, do Flamengo, é dividido, já é ruim. Existe. Palmeiras, quando se uniu um pouquinho, já se tornou uma superpotência. O Flamengo está aí, ó. Imagina um time grande no Norte se junta com mesmas ideias, com mesmas propostas e pensando verdadeiramente no clube. Cara, clube para dar um passo. Eu falo isso porque eu tive num clube onde eu comecei o projeto. Eu que coloquei tudo na cabeça quando cheguei lá. Tinha um funcionário do clube que a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, pô, funcionário do clube, eu estou almoçando no clube, eu faço isso, que eu vivo isso. O cara falou para mim, pô, tu está assumindo o pior clube do Fortaleza nos últimos 10, 12 anos. Falou isso para mim, cara, ok. Foi o time que subiu, porque estava numa época de março, abril também, não tinha ninguém para contratar, era pontuais assim, eventualmente, mas nada, mesmo time. Não fizemos remanejamento, porque eu já tinha feito o remanejamento do time anterior, só que não chegou à final do estadual. Vamos trabalhar. 2 semanas ia começar a Série C, começamos a trabalhar, pau, direto. Se formou uma identidade muito forte de vestiário, muito parecida, assim, um time que, até concordo, tecnicamente podia ser mais limitado. Era mais limitado que os outros, mas tinha muito mais fortaleza ali. Muito mais fortaleza dentro do grupo, assim, o querer... Hoje tem muito Remo dentro desse grupo? Tem muitos atletas ali que eu vejo... Tem muito Remo, remismo, Remo ali dentro. Tem muito remismo, tem muita gente, pô, eu fico impressionado, desde o nosso presidente maior, que, porra, a gente viu a atitude dele, porra, dele ganhar um clássico, a gente sabia que ele fazia tempo que não ganhava um clássico, então eu vi a emoção que ele ficou... Jogadores assim mais experientes, eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com um jogador experiente, mas que tem vida ainda, não aquele jogador experiente que eu estou passando meu tempo. O Eduardo já passou tudo aqui, do ídolo, mito ao... Então, jogadores experientes muito comprometidos, assim, com uma gana muito grande, isso é fantástico quando tu tem esse tipo de jogador que automaticamente
E os jovens que são sangue da casa, Eu né? acho Que são... que essa mescla está pintando Tá no Remo, pintando, porque tem o Marlon, tem o Lucas Eduardo, Siqueira, o Nito, o Siqueira, o Vinícius, o Mimica. Mimica, que gente, que isso, cara. Pô, Pois é, que profissional o tal de Mimica. Mas não cara. é só... Eu tenho só a enaltecer todos, né? O Mas grupo não sempre é trabalhando só bem, isso, mas né? ele me contagiou o seguinte, cara, porque ele me ganhou o seguinte, no trabalho, sabe? Quando eu vejo ele trabalhando, um cara de 35 anos, o que ele me entrega no trabalho físico. O físico te mostra muita coisa, é o seguinte, o cara vai me render lá dentro. Eu gosto de observar muito o trabalho físico. Cara, quando eu vejo um cara de 35 anos, cara, uma saúde, uma vontade para trabalho, porra, os meninos tudo, pá, tô cansado, ele dando dura nos caras, cansado, caramba, porra, tem 20 anos, ele dando um exemplo, cara. Não, esse é um dos exemplos, é porque entendeu? ele é Porque um a gente íconezinho. consegue, por exemplo, o pessoal que não estava jogando, ele era um cara que trabalha mais físico, para botar no nível lá em cima, e ele se preparou, cara, e ele E tá é comprometido. bola também, né? E é o seguinte, cara, porra, eu falo que eu gosto do zagueiro, não gosto do zagueiro que dê chutão. E eu mostro pra ele, eu treino ele com 35 anos, Pra ele melhorar e nisso. melhorar isso. Eu pego o meu auxiliar E ele aqui, ó. humilde, Porra, aceita. ele é um profissional do caramba, ele vai lá, domina, controla, tira pro lado, passe do lateral, passe no extrema, passe no meia, quebra a linha no passe. Fez uma partidaça contra o Vila Nova. Muito bom jogador. Porra, as coberturas dele foram rápidas. Ele é um cara que tem atitude, bota bom no 1 para 1, o cara parte para cima dele, não consegue passar. Isso é bom, gente. Bom como tá o alemão treinando, assim, com disposição também, louco para pena que a Covid tirou ele no melhor momento dele, a Covid pegou o Fredson também. Treinando um animal de força, o cara fica de fora com uma lesão, os caras ficam agoniados, Jansen, que, porra, tem sido regular pra caramba, os caras cobram muito, pô. É um detalhezinho que a gente vai amadurecer só na tomada de decisão dentro da área, o restante eles estão perfeito, fora da área, são rápidos, são situação que é o seguinte, eu acho difícil ter na Série C defesa como a do Remo. Entendeu? Eu acho que é um dos melhores grupos da Série C, talvez. Eu estou falando de defesa, de ser, assim, né, de ser, assim, Não, quando eles estão no melhor nível deles, é um nível de Olha, eu acho que a dupla de excelência. volante do Remo é muito boa. O Siqueira, eu acho assim, é a opinião do Paulo que vê futebol. Acho que o Siqueira é um cara... Não, o melhor time, aqui, meu time é melhor da Série C, sempre vai ser. Vou trabalhar para ser o melhor. O Siqueira é um cara que ele é inteligente jogando, você percebe ele vendo algumas orienta, coisas. e orienta. Isso. Esse é o ponto E eu forte, acho é a orientação. que no jogo que ele não participou, sentiu, posso estar falando outra bobagem América, sentiu muita falta disso, não só dele jogando. Da organização. Ei, vem pra cá, agora não sei o quê. E tu ganhaste um cara que não tinha nada de liderança e que se tornou, pelo que eu estou vendo, o líder, que se chama Eduardo Ramos. Não tinha nada de liderança, que eu digo, era uma liderança técnica, jogava, mas não era aquele cara de... Não, ele está comprometido. E agora ele briga, e vem cá, e mora, e não sei o que e tal. Isso é bom. Puxa a fila em treino. Isso é bom, isso é bom. Isso é somatório. Eu fiquei surpreso, porque eu imaginava também, eu de fora, eu sempre trabalhei contra ele, eu pensei, pô... E é normal, o histórico dele foi um craque, sempre um craque, mas ele tá, ele não... Eu pensei que até ele não treinava muito. Pô, treina demais, cara. Isso não fica mais não, de berço quando é substituído. Não fica ainda. Não, mas fica puto, né? Puto de não isso deixa ele... Não, normal. Eu gosto da gana dele vencer, isso aí. Não quero tirar. É normal que todo mundo, quando sai, fica bicudinho e tal, mas... a gana se sai é porque está querendo ajudar, tá? Tinha um gazinho a mais para numa bola resolver, mas tem que entender que também tem 4, 5 ali fora que estão loucos para entrar e resolver, né? E nós temos gente atrás hoje que pode ajudar. Carta na manga para ti. Os 5 substituições hoje... Faz a diferença, tem jogado muito, faz a diferença. Como, por exemplo... Principalmente agora tu conhecendo o elenco melhor. Como, por exemplo, hoje, muitas vezes me gera uma dificuldade maior. Ferroviário, eu senti isso. Ferroviário, quando trocou, tem umas peças que acrescentaram muito. E tem jogador, na época o Ferroviário tinha uns jogadores que estavam jogando no ritmo. É isso que eu quero colocar no meu time. Quando tem que entrar, senão eu não vou trocar. Se é para deixar igual, eu vou deixar os caras que estão jogando. Quando colocar é para melhorar mesmo. Entendeu? Me deixar o time melhor. Que daí a gente vai fazer as 5. Eu normalmente no intervalo faço uma, mais questão... Tem algumas vezes tu troca mais para poupar. Eduardo já troquei também por... voltando de lesão, não correr risco de machucar. Jogador importante. Os meninos...
O Wallace estava num problema ainda de pubalgia, eu estou dando só 45, começando com ele, eu estou tirando ele no intervalo, ele não está me entregando, eu acho que a pubalgia está atrapalhando a performance dele, porque ele fez jogos desses... Não, ele tem velocidade, ele precisa da velocidade. Quando ele fica um jogador que ele pauta muito o jogo, ele perde a intensidade, fica muito fácil o cara marcar ele, porque hoje ele é conhecido, ele tem 3 gols no campeonato, e ele entra lá na área, ele pisa na área, mas quando ele para de pisar na área, fica fazendo um jogo mais de armação... pode ser eu jogando ali. Aí os caras marcam forte ele é pequenininho, os caras dão porrada nele, quando deram no Hélio, porque o Hélio sassarica mais, erra mais, mas ele é contundente, ele ataca espaço, ele tenta seguir um pouquinho as orientações de profundidade, porque ele tem muita força, ele ajuda na parte tática. Às vezes tu precisa sustentação para um segundo volante, às vezes que sai mais, ele compensar, controla a subida bem do lateral, esconde bem o Ricardo, para o Ricardo atacar, porque hoje se nossos laterais não subir, a gente fica previsível, é muito difícil, porque o adversário bota 2 ou bota 1, aí vai depender da inspiração dos meus atacantes. E tu fazendo elemento surpresa de trás, sempre é uma arma bela que faz tá encaixando, tá bem feito. Meu grande amigo, como o papo foi bom, a gente alongou, eu queria primeiro te agradecer, e eu sempre faço isso, mas observações do que eu senti. Certo. Eu senti que tu tá muito feliz e empolgado com o teu trabalho, tá feliz de estar no Remo, uma volta, vamos lá, um pequeno resgate de tudo aquilo. Acho que tu estás extremamente confiante, mas aquela confiança consciente, e pelo que eu vi, pelo que eu ouço, isso está colocado no grupo. É exatamente um grupo confiante, mas um confiante com consciência, sabendo que tem que melhorar e tal. Então como um canal que fala de futebol paraense, te desejo toda a sorte do mundo, É muito bacana conversar com um cara que eu assistia jogar, bacana. Que eu via, de verdade, que eu via. Eu sou um cara que gosta de futebol, eu via esses caras, na minha época eu via esses times todos. Grandes jogos, né? Sendo flamenguista, adorava ver o Galo, adorava ver o Grêmio, adorava ver aquele Santos que nem foi tão campeão, dos meninos da Vila, do Pita, do não sei o quê, depois... Enfim, então é uma honra, um prazer estar do teu lado, conversar, entender um pouco de futebol, aprender contigo. Então, muito obrigado mesmo, valeu demais o papo, bom amigo. Não, eu tenho que te agradecer a oportunidade. Eu acho que, eu falo para isso, um grupo não pode estar entusiasmado e o treinador não está no mesmo ímpeto. Como o treinador não pode ter um entusiasmo e o grupo abaixo dele, então tem que estar todo no mesmo parâmetro, a gente falando a mesma língua, acreditando na mesma proposta, trabalhando no mesmo sentido, acreditando um nos outros, eles acreditando no que está sendo colocado, e eu sei que estou sentindo que eles estão gostando, e eu gostando do que eles estão me respondendo, me entregando no campo. Então isso é uma simbiose bacana que precisa ter um time para chegar nesse seu objetivo. É continuar isso com o trabalho, sem sacrifício. Eu não acredito que a vitória ela acontece por acaso, não, tem que ter os seus méritos. E falar do Remo, principalmente na parte, algumas que eu não tenho, vezes nas entrevistas, nas coletivas, eu não tenho a possibilidade de colocar algumas que geram uma dúvida no torcedor, por que fez isso, por não ver aquilo, e nunca a gente consegue explicar. E hoje eu tive a oportunidade de falar do que está acontecendo, e também muito feliz pela qualidade. É sempre bom a gente trocar, porque aqui é conhecimento, você está sugando, e eu sou uma esponja ainda, a gente aprende em toda a entrevista, quando é com um cara preparado, numa pergunta que faça, é sempre uma observação interessante, principalmente em relação ao Clube do Remo, em relação também ao cenário que se apresenta hoje em termos dos técnicos brasileiros, que a gente gosta de conversar muito, eu fiz muita live, então muito feliz de participar. Pedir muito apoio da torcida, muita paciência do torcedor que está ouvindo essa entrevista. Eu acho que nós estamos no caminho, mas muita paciência, porque é um clube que está lutando por um objetivo, e ele está sendo palpável a cada jogo. O torcedor vai acreditar, mas é evidente que o apoio, que a gente hoje não pode ter apoio no campo, que seria um 12º jogador, que a gente sente energia positiva vindo das redes sociais para que a equipe continue tendo os resultados que o próprio torcedor almeja.
Galera, foi mais um conteúdo de garbo e elegância. Tô atrapalhando o prof, então valeu, obrigado, segue nós, te inscreve no canal pra gente estar sempre trazendo essa galera bacana aqui. Valeu!